Programa Um Novo Olhar. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como resistir às perturbações. Vocês andam percebendo quantas coisas têm acontecido no mundo ao mesmo tempo? Tantos acontecimentos, eventos, guerras, enfim. Então, como a gente lida, como a gente resiste a essas perturbações, que pode gerar algumas perturbações em nós, né? Então, eu sou a Fernanda Malaquias e hoje eu estou com ela, uma alegria. Delmar Franco, seja bem-vinda, Delmar. Uma alegria renovada estar com você também, Fernanda, e com todos aqueles que estão em sintonia com a TV Mundo Maior e que possamos, nesse tema, trazer um equilíbrio. Essa é a nossa intenção. Já que, como você disse, né, motivos de perturbação todos temos. Como lidar com elas é o que nós vamos falar aqui, né, Fernanda? Exatamente. E olha, gente, eu sou suspeita, adoro esse tema, né? Porque impacta muito na saúde mental, conecta também com a psicologia. Então, já agradecendo as perguntas que vocês nos enviam, já quero iniciar aqui, Delmar, com a pergunta da Ana Maria de Santana, que ela pergunta assim: como a psicologia explica os efeitos das perturbações emocionais no nosso bem-estar? Olha que interessante. O que você diz para nós, Dê? Muito interessante mesmo. Então, vamos lá, Ana Maria. Primeiro, o que é uma perturbação emocional, né? Quando você emocionalmente, por isso que eu gosto de sempre indicar, quando fala de emoções, do desenho Divertidamente, agora o 1 e o 2. Então, lembrando que as emoções, né, no primeiro você tem ali a alegria, a tristeza, a raiva, medo e a repulsa, e no segundo você já vai ter a ansiedade, você vai ter outras emoções ali, a inveja, o ciúme. E o que é importante? Saber que essas perturbações, elas influenciam sim o nosso bem-estar, né? E quais podem ser os efeitos, as consequências? Bom, uma delas é o medo. Porque quando você sente um desequilíbrio emocional, seja ele qual for, um dos caminhos é você começar a ficar com medo. Com medo, quando você, por exemplo, assiste televisão, né, ou pelas mídias, você começa a receber uma descarga de notícias que estão acontecendo pelo mundo, e isso pode te dar medo, insegurança, medo de sair de casa, né? E ansiedade. Ai, o que vai ser do futuro? Meu Deus, aí, e as conversas, porque se não bastasse, né, a questão do que vem de fora, pela informação, agora, né, com imagens em tempo real. Há não muito tempo atrás, era jornal, era a televisão, que o jornal da televisão era às vezes à tarde e à noite. Quando eu era criança, era só à noite. Então, olha como tudo. E não era em tempo real, precisava filmar, levar para a televisão para transmitir. Hoje em dia é tudo muito rápido, é em tempo real, são os celulares tirando fotos do que está acontecendo. E o cérebro continua o mesmo. Então, o que acontece? Essa carga de informação e de informações perturbadoras vão trazer emoções perturbadoras. Então, a consequência, além do medo, a ansiedade. São duas coisas importantes para a gente começar a perceber. Peraí, esse medo ele tem fundamento e tem motivo, você precisa se trazer para o momento presente e se perguntar: eu estou com medo do quê? É um medo real? Ou é um medo imaginário do que pode acontecer no futuro? Olha só. Então, começamos aí com o que a Fernanda trouxe para começar a observar, trazer consciência para aquilo que entra nas nossas mentes, através não só da TV e das mídias e das redes sociais, mas também das conversas, né? Do que você observou que você tem conversado? Está te trazendo perturbação ou tranquilidade ou calma? Essa é a grande pergunta e a responsabilidade é nossa, do que nós permitimos que entre ou não no nosso campo mental. Fernanda? Maravilhoso, gente. Realmente nos coloca num papel ativo, né, Delmar? De procurar mesmo ajuda, de
pensar, repensar antes de partir para ação. E você sabe que enquanto você foi falando, né, uma das coisas que eu sinto que afeta o meu bem-estar, eu particularmente, quando eu vejo muito noticiário, eu procuro evitar, mas às vezes quando eu estou em algum ambiente público que está passando alguma notícia, gente, na academia fica mostrando notícias de jornais, assim, olha, é delicado. E eu sinto que isso dificulta a minha concentração, dificulta, traz, né, aumenta os pensamentos negativos, parece que fica recorrente, parece que eu fico com uma irritabilidade. Então, olha que interessante, né, como isso afeta no nosso dia a dia, no nosso bem-estar. Maravilhoso, Delmar. E eu vou seguir aqui, pegar o gancho, com a pergunta do Gustavo Guimarães, do Tatuapé, que ele pergunta assim: de que forma o que aprendemos dentro do Espiritismo nos ajuda a compreender as influências espirituais negativas? Ou também achei legal a palavra que você usou, né? As influências espirituais perturbadoras, que também acho que se enquadra aqui, né? Delmar. Pois é, bom, você vê que essa segunda pergunta, ela é praticamente a continuação da primeira, ampliando para a questão espiritual. O que que nós aprendemos no espiritismo? Que as influências negativas espirituais, elas precisam de uma conexão, porque precisa de sintonia e estar na mesma frequência. Bom, você acabou de dizer, nossa, quando eu vejo muito noticiário, ou quando, né, pessoas no trânsito, tudo isso, essa perturbação, ela vai atrair por sintonia e afinidade que frequência espiritual? De perturbação. Se eu fico com medo, eu vou atrair que espíritos? Ou dois tipos. Os que também têm medo, e aí eu vou atrair espíritos medrosos, vai potencializar, vai aumentar o meu medo, ou então aqueles que vão se aproveitar e rir do meu medo e ainda mandar mais pensamentos para eu ficar com mais medo ainda. Então, olha só, né? O que que nós aprendemos no Espiritismo? É uma compreensão muito ampla, porque senão dá a impressão assim, ah, nós estamos à mercê das influências espirituais, de forma nenhuma. Nós é que abrimos por afinidade e por sintonia essa influência. Nós é que permitimos a influência espiritual perturbadora. Então não adianta dizer assim, os ambientes estão carregados. Sim, mas por que que eles estão? Qual é a causa da influência espiritual perturbadora? A, a Fernanda acabou de falar. Na academia, fica ali a televisão ligada, passando a noticiário. Bom, e essas notícias vão atrair que espíritos perturbados, medrosos, ansiosos, e também aqueles que se aproveitam para trazer mais ideias e deixar esse ambiente mais perturbador. Então, isso é o que nós aprendemos. E o antídoto para isso, nós também aprendemos a sintonia, entrar em frequência com os espíritos protetores, com os espíritos que nos auxiliam a sair desse padrão. Então, primeiro, a pergunta aqui é essa, por enquanto, né? O que que nós aprendemos dentro do Espiritismo? E olha que compreensão, nos colocando novamente como protagonistas e responsáveis. Então, eu não estou à mercê dessa influência perturbadora, mas são os meus sentimentos e pensamentos perturbadores que permitem essas aproximações. Fernanda? Maravilhoso. Gente, olha, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada por todos os conteúdos da TV Mundo Maior e também todos os conteúdos que nós produzimos aqui no Novo Olhar, né? De todos os temas, tudo. Mas assim, esse programa tá muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Então eu registrei aqui essas duas palavras, Delmar, enquanto você foi falando, né? Sintonia e afinidade. E como a gente reafirma esse papel de responsabilidade, né? Do nosso bem-estar, da nossa saúde mental mesmo. Vamos nessa, sigamos. Sigo aqui com o Renato Alves. Eu achei, né, que você agora trouxe algumas estratégias, algumas formas, né, de lidar, trazendo o campo espiritual. Mas olhando um pouquinho para o psicológico, que é a pergunta do Renato, de Piracicaba, ele pergunta assim: quais são as estratégias psicológicas para manter o equilíbrio emocional em momentos de dificuldade, Delmar? Pois é, aí nós vamos começar
quando possível, sair desses ambientes e ficar um pouco com você mesmo, Renato. Tá? Às vezes, né, uma das estratégias para você voltar ao equilíbrio emocional, já que a gente está falando de perturbação, como é que eu retomo o equilíbrio emocional? É você se afastar um pouco desses ambientes. Então, a Fernanda está lá na academia, mas ela sabe que ela vai chegar em casa e que ela vai se reabastecer ficando um pouco com ela. Então, esses momentos de autointimidade, esses momentos de voltar para esse equilíbrio, e aí cada um tem os seus gostos, tá? Mas eu vou dizer aqui alguns, Renato, quem sabe você se identifica. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer respirações, né? Quem faz yoga sabe a importância dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Respirar por uma narina e soltar pela outra, respirar, que você alternar, a respiração alternada, ela dá um equilíbrio. Tem algumas respirações que você conta, inspira em 4, solta em 4. A melhor para mim é inspira em 6, solta em 6 tempos, você vai contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a respiração, ela auxilia muito a equilibrar, partindo do físico, porque às vezes você está com o emocional atribulado e se acalma. Não adianta ficar calma, 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 porque às vezes é pior até. Então, vai para a respiração e acalma a sua respiração. Você não quer contar? Faz respirações mais profundas. Então, a respiração é uma coisa que auxilia bastante. Outra coisa é o contato com a natureza. Isso ajuda a equilibrar o emocional. Né? Existem aí muitas pessoas falando no banho verde, você entrar num parque. Você mora numa cidade, né? Em Piracicaba deve ter ali os parques. Você pode dedicar um tempo para estar em contato com a natureza. Nós sabemos que essa troca com a natureza auxilia muito no equilíbrio emocional. E também os pensamentos. Então, lembra que ela bem que, né, a Fernanda já pegou. Sintonia, afinidade te colocam numa determinada frequência. Então, opa, observe o que você está pensando. É perturbador? Opa, vamos trocar. O que eu posso pensar de positivo? Olha ao teu redor, o que você tem para agradecer? O que você tem de positivo? E nem que se precise falar alto. Ah, tá difícil? Pega um livro, já que estamos numa emissora espírita, pega um livro de Chico Xavier, então, né, tem Emmanuel, tem os espíritos de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros que nos auxiliam, e às vezes lendo até em voz alta. Quando a perturbação fica muito intensa, né, isso traz de novo um equilíbrio emocional. E o evangelho, né? Quando você se coloca, e agora nós vamos falar de novo para a parte espiritual, você se coloca em sintonia com a espiritualidade, isso também reequilibra o teu emocional. Às vezes, ligar para alguém, né, uma pessoa amiga e dizer, nossa, eu não estou bem, vamos conversar? Você pode me ouvir? E às vezes, na interação, né, no contato com o outro, você consegue essa serenidade e voltar para o teu equilíbrio emocional. Em último caso, buscar uma ajuda terapêutica mesmo, né? Buscar, falar assim, olha, eu não estou conseguindo sozinha encontrar essa serenidade, esse equilíbrio emocional, eu vou buscar ajuda. E aí, Renato, você vê, do mais simples, que é respirar, onde você tem o controle da sua respiração, até buscar ajuda, nós temos uma gama de possibilidades. Fernanda? Perfeito. Eu vou pegar esse gancho, então, Delmar, que você trouxe, né, da ajuda mesmo. Quando você percebe que às vezes não dá para lidar sozinho, né? A gente faz parte também da nossa saúde mental reconhecer que nem tudo nós vamos conseguir sustentar sós, né? Sozinho. Então, acho que aqui nós estamos trazendo muita importância de sim procurar também ajuda psicológica para lidar, né, com essas perturbações emocionais, que vão gerando, né, sentimentos, pensamentos que influenciam a nossa qualidade de vida, nossa rotina, né? Então, quando você se perceber sobrecarregado com essas emoções, com esses sentimentos e pensamentos perturbadores, muitas das vezes pode ser difícil encontrar saída sozinho. E aqui, então, né, aí entra a nossa parceria com a FEAL, né, a parceria que o Instituto Evoluir tem com a FEAL, que é onde também pode te oferecer um caminho, né, um lugar seguro para você se autoconhecer,
encontrar o equilíbrio, né, o centramento e viver com mais qualidade de vida, né? Então, quero lembrar aqui que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, tá sentindo que tá pegando muito forte, como a Delmar trouxe, né? Chegou num nível que você percebe que precisa de uma terceira pessoa, de uma ajuda, uma pessoa externa? Entre em contato com o Instituto, que eu tenho certeza que você vai te ajudar e vai te fazer bem nesse momento, né, que nós estamos vivendo, tantas coisas acontecendo. E eu deixo aqui também o meu convite para você que está nos assistindo, para fazer parte dessa rede de amigos, né, que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter a programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode ajudar por duas formas. Primeiro, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, pelo número DDD 11 972610272, de forma, né, tranquila e segura. Agora, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá obter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Delmar, seguindo aqui, porque olha, conversa boa é a conversa que passa rápido, então sigamos. Eu quero fazer, né, trazer essa pergunta do Carlos de Curitiba, que eu achei bem interessante. Ele pergunta assim: como o Evangelho no Lar pode ser uma ferramenta para trazer mais harmonia ao nosso ambiente espiritual? Bom, falar de Evangelho no Lar, para mim, já engloba tudo que nós falamos até aqui, né? O Evangelho do Lar é um ponto de luz onde você conecta o teu lar com a conexão com o plano espiritual, com os espíritos familiares, né? Os protetores, os anjos de guarda, o nome que você queira dar, e essa conexão com a espiritualidade maior. Então, é mais que uma ferramenta, eu diria que quando você prepara, né? Então, o ambiente, para quem está assistindo aqui ou não conhece, o que que é o Evangelho no Lar? É você escolher um dia na semana, um horário, né? E trazer um livro que você goste, né, que dê suporte ao Evangelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Você traz água, né, e copos ali para quem tiver presente. Aí você fala, mas se ninguém tiver interesse, faz você sozinha, sozinho. Então, deu aquele determinado horário, você prepara aquele ambiente, né? Você entra em sintonia, você faz uma prece de abertura. Existem duas formas de fazer o evangelho no lar, né? Uma é sequencial, você inicia lendo e vai lendo toda semana um trecho, refletindo, meditando, e se tiver mais alguém, trocando, né, ali um entendimento daquele trecho ou daquele pedaço ou aquele capítulo, né, aquele parágrafo que você leu, ou reflexão ou um comentário de entendimento. Depois que você faz isso, né, ou então pode ser, esse é o sequencial, e pode ser abrir ao acaso. Então, você, uma vez por semana, você abre ao acaso, lê um parágrafo, medita, conversa, e depois você faz as vibrações, né, pelas pessoas da casa, né, fazendo, agradecendo o que teve de bom na semana, pedindo proteção para a semana que vem, que está entrando até a outra semana. Então, você vai fazendo ali toda uma preparação, agradecendo o que foi, agradecendo os aprendizados e pedindo proteção e sintonia com a espiritualidade na semana que entra. E aí você faz um encerramento. Então, o Evangelho do Lar, ele traz muita harmonia para o ambiente espiritual. Enquanto isso, imagina enquanto você está fazendo essa sintonia, o trabalho dos espíritos, né, que estão ali compromissados junto com você. Então, a limpeza do ambiente familiar, porque o que foi dito aqui, quando você assiste muita coisa, o ambiente fica impregnado dessas cargas energéticas perturbadoras, né? Pensamentos, conversas que houveram, tudo isso vai ficando impregnado. Então, com o Evangelho no Lar, além de você trazer um benefício de equilíbrio
Equilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, também o ambiente da casa é cuidado. Então, harmonia para o ambiente espiritual da casa, para o ambiente espiritual de cada participante da casa e principalmente de quem está ali, né, se dispondo e escolhendo uma vez por semana fazer essa sintonia. Fernanda? Maravilhoso! Gente, olha, realmente eu pratico e eu confesso que me dá isso que você trouxe, né, Delmar, essa prática do Evangelho no Lar, dá certeza de que nós não estamos em nenhum momento, seja nas perturbações, nas bonâncias, independente. Nós não estamos sozinhos, né? Então, que delícia saber que o plano espiritual está conosco. Delmar, passou muito rápido, conversa boa, passa rápido, real. Então, quero te passar novamente a fala para você fazer o seu fechamento e te agradecer, Deu. Obrigada, viu, por tanta relíquia, por tanta preciosidade que você foi trazendo hoje aqui na nossa conversa. Eu que agradeço muito, Fernanda, e todos aqueles que estão nos acompanhando. E vocês sabem que eu gosto sempre de correlacionar o tema com Jesus, que é o mestre das nossas almas. E quando ele diz: eu vos trouxe a paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a minha paz. Então, nessa conexão com o Cristo, com a paz que ele nos deixou, entrando em sintonia, nós conseguimos manter internamente e ao nosso redor essa paz, mesmo que as perturbações prossigam. Então, que essa paz nos envolva a todos e até o próximo programa, Um Novo Olhar. Maravilhoso. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer também a equipe de produção do programa Novo Olhar, Thaís Benguelê, Damiama, toda a equipe técnica. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Você acompanhou Um Novo Olhar.